Entenderam? Que o novo nascimento, sem o novo nascimento eu não tenho Espírito Santo, então eu não tenho amor ágape. Então eu posso amar muito minha filha, mas esse amor que eu tenho pela minha filha é diminuto em relação a se eu tivesse o amor por Deus. Porque Deus iria me orientar em como falar com a minha filha, entendeu? Como cuidar da minha filha. E aí nós vamos entender que o mais importante que nós tínhamos que ter dado para os nossos filhos é o amor ágape, é o conhecimento do Espírito Santo, é viver no Espírito, é viver com Deus ao nosso, do nosso lado, face a face. Para nós transmitirmos o Espírito dele através de nós, é isso que ele quer. Se vocês pensarem bem, o que a gente quer para o filho? Que ele seja tudo que a gente tenha de melhor e aquilo que a gente não teve. Por isso que a gente começa a dar coisas materiais para que os nossos filhos sejam iguais ou superem a gente nas nossas qualidades. Mas isso está errado. Nós devíamos dar para o filho o conhecimento do Espírito Santo. E ele, então, seria guiado pelo Espírito Santo para o caminho que Deus tem como propósito para o filho. Então, o que nós queremos para o filho está errado se ele não for precedido do que Deus quer para o nosso filho. É Deus que quer alguma coisa para o nosso filho, não somos nós. O nosso filho não é nosso filho, nem nós somos nós. Como se fosse nós, meu esse corpo, mas não é meu. Meu filho não é meu filho. Ele é primeiro filho de Deus. É Deus que permitiu que eu tivesse um filho. Não, não sou eu. Então, esse meu filho, eu tenho que consagrá-lo a Deus. Como que eu consagro meu filho a Deus? Só se eu ter uma educação, uma vida espiritual, transmitir uma educação espiritual e o amor ágape. Olha que coisa interessante. É, tem... Então, mas aí. Então, exato. Então, tua avó, você vê que sua avó, ao falar isso, ela, na verdade, ela provavelmente, no meu entender, é o Espírito Santo falou na mente dela para ela falar isso para você. Agora, se você não tem o Espírito, você não entende espiritualmente o objetivo dessa fala da sua avó. Mas, pelas suas palavras, é isso. Eu não tive o meu filho, minha filha, por causa minha, por causa de um relacionamento, por causa, enfim, de uma intimidade, por causa de uma relação orgânica entre homem e mulher. Não, é porque Deus permitiu que houvesse uma gravidez e que essa gravidez gerasse essa criatura. Mas essa criatura não é para o meu prazer, não é para minha glória. Exatamente o contrário. Por isso que o caso de Ana é muito interessante, porque é muito claro lá que ela queria ter um filho e quando teve, ela consagrou a Deus. Ela não ficou para ela. Ela não viveu com o Samuel. Quando Samuel desmamou, ela levou o Samuel lá para um como se fosse uma igreja, sei lá, um convento, alguma coisa assim, simbolizando essa consagração a Deus. E ela só via o filho uma vez por ano. Então é muito importante para vocês mulheres essa questão bíblica, mas eu posso dizer outra com relação à consagração. Abraão, ele
posso errar nos números, em algumas coisas, mas o objetivo da mensagem de Deus através da história de Abraão é o seguinte: ele só teve o filho com 90 anos, ou a mulher dele, cujo nome eu não me lembro agora, só ficou grávida com 90 anos. Ela não conseguia engravidar. No entanto, que antes de engravidar fez uma outra bobagem que falou para o marido dormir com a escrava e gerou um filho com a escrava. Porque queria fazer o que Deus estava querendo fazer. Fez da cabeça dela. Ela e o Abrão fizeram a maior, eu não vou falar um palavrão, mas maior bobagem. Mas vamos lá. Aí ela teve um filho. É, é, Israel, né? É Israel. Ela teve um filho chamado Israel. O que acontece com esse filho? Quando ele tem, pelo que a minha percepção, ele tem uma adolescência, Deus falou para Abraão, é, a palavra também, mas a palavra, outra palavra substituta é consagrar o filho a Deus. Sabe como? Sacrificando o filho. Sabia disso, Solange? Então, imagina a mulher dele tinha cerca de 90 anos, ele devia ter uns 100 anos, que é aí que ele tem, passando a vida toda procurando ter um filho, e a hora que Deus dá o filho, aí o que ele fez? Ele pegou e trouxe o filho, ó, meu filho, então é meu filho, e filho, filho, filho. Chegou uma hora que Deus chegou para ele e falou: não, agora você vai sacrificar seu filho para mim, consagrá-lo a mim. Então ele foi até um certo morro lá, um monte, para matar o filho. Só que na hora que ele ia matar, aí vem um anjo, né, e segura a morte. Assim como Jesus Cristo foi também consagrado, né, naquela cruz para salvar você, eu, os nossos filhos todos, espiritualmente. É muito interessante. É muito interessante. A gente está aqui se preparando para cada vez poder estar transmitindo essas ideias e vendo onde que a nossa mente pode ser transformada. Deus quer que a nossa mente seja transformada. À medida que eu transformo a minha mente, eu estou dando também glória a Deus. Não é bacana? Muito. Enquanto vocês meditam um pouquinho aqui, eu vou seguir com um pouquinho mais do Luiz Fontes aqui. E esses vídeos estão todos lá, tem uma playlist lá no canal YouTube do engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, onde vocês podem ver a playlist chamada Transformação da Mente. Vários vídeos lá. Vamos escutar um pouquinho. Hoje é o contrário. Ó, tá vendo? Ele falou, hoje é a nossa alma que está no governo, não é espírito. Esse é o problema. Quando Eva, Adão fazem aquela bobagem lá, e quando uma criança, nenê, nasce hoje, ele é almático. É a alma dele. E os pais também. Se os pais não nasceram de novo, como é o caso nosso aqui, nós não conseguimos, apesar de amar muito os nossos filhos, darmos tudo para ele, tudo que nós demos para os nossos filhos é bobagem, é asneira, é fútil sobre ter dado uma educação espiritual. Eu me arrependo de cabo a rabo, cada célula do meu corpo, pela ignorância espiritual que eu tinha. E eu tinha nascido de novo, que era um nenê espiritual quando eu tive meus filhos. E hoje eu tento falar com eles e tenho maior dificuldade. Mas não deixo de falar a verdade, eles fogem de mim como o diabo foge da cruz,
não só ele, não só eles. As pessoas fogem de mim porque eu falo a verdade. Na verdade, eu falo a verdade porque eu amo cada um com quem eu falo. Ontem, inclusive, eu tive uma reunião onde que, como tem, porque tem duas formas, tem várias formas das pessoas não te ouvirem. Uma forma é ela fica quieta e acha e dá uma que está ouvindo, mas não está. Então, se você fizer uma pergunta, a pessoa não sabe responder, fala, desculpa, não ouvi e tal. Você percebe que ela não está te ouvindo. A outra é ouvir, mas não ouvir. Ou seja, ela ouviu, mas como ela não tem o Espírito Santo, ela não processa no coração. Exatamente, exatamente. Não ouve. Exato. É como o som, como ouvir uma música, né? Mesmo assim, a música às vezes pode tocar o coração. Mas uma outra forma que eu observei ontem é a pessoa que fala, 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 não para de falar. Ela não te deixa falar. Então, muitas vezes as pessoas falam isso de mim. Não é verdade, é que eu tenho muita coisa para falar. Fala, Solange. Falando nisso, fala, Solange.